Deuteronômio 34. Depois que Moisés morre, verso 6, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Mas alguém o sepultou. Moisés estava sozinho, mas alguém o sepultou. Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Eu fiz algumas anotações aqui. O conceito que tem alguns dos judeus de que Moisés foi levado ao céu como Elias é infundado, pois está expressamente escrito que ele morreu e foi sepultado. Mas é provável que ele tenha sido ressuscitado para encontrar Elias para presenciar a solenidade da transfiguração de Cristo, lembram? Muito bem, o próprio Deus o sepultou, especificamente pelo ministério dos anjos, que fizeram o seu enterro, embora um enterro muito privado, mas ainda assim, um enterro muito significativo. O próprio Deus, os anjos cuidaram de enterrar o corpo de Moisés. É bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Que morte preciosa. Que morte preciosa. Depois que Moisés morreu, Deus o sepultou. Depois que Cristo morreu, Deus o ressuscitou. Não é verdade? Pois a lei de Moisés deveria ter um fim, mas o evangelho de Cristo não tem um fim. Cristo ressuscitou com poder e grande glória. Mas Moisés foi sepultado. Ele foi sepultado em um vale de fronte a Bet-peor. Com que facilidade teriam conseguido os anjos que o enterraram transportá-lo para o outro lado do Jordão e enterrá-lo com os patriarcas na cova de Macpela? Mas nós devemos aprender a não sermos demasiadamente preocupados com o lugar do sepultamento. Não é verdade? Se a alma estiver em descanso com Deus, não importará onde descansa o corpo. Os detalhes do local do sepultamento não foram conhecidos, para que os filhos de Israel, tão inclinados à idolatria, viessem fazer um grande santuário para ali adorar o cadáver de Moisés, o grande benfeitor e fundador da sua nação. Imagine só, se Deus tivesse permitido o povo de Israel ficar com o corpo de Moisés. Analisem comigo. Se Deus tivesse permitido isso, o que eles fariam, hein, gente? A forma como sepultariam o corpo, se fossem sepultar, eu não sei. O que fariam com o corpo de Moisés? A forma como adorariam o corpo de Moisés? Venerariam o local? Fariam um grande santuário? Então, isso foi propósito de Deus. Propósito de Deus. Essa é a verdade. Não adianta nós ficarmos aqui especulando, né? Sobre isso. Não adianta. A palavra, ela diz tudo em 2 versículos. A palavra diz tudo aqui em Deuteronômio 34. Não vamos ficar aqui conjecturando, especulando, tentando inventar coisas. Não adianta. Fato é, verso 5 de Deuteronômio 34, que assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, verso 5. E o verso 6, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Pronto. Morreu Moisés em um versículo, e no outro versículo, Moisés foi enterrado. Talvez alguém possa dizer, mas que pena. Tão importante foi Moisés, tantas coisas tremendas fez Moisés, tantos milagres, tanta sabedoria.
Poderia ter um enterro tão mobilizado, um sepultamento tão honrado, com carruagens, com isso, com aquilo. Aquele Moisés que foi jogado lá no rio Nilo, num cestinho, e toda aquela história. Moisés sendo levado para o palácio de Faraó, crescendo no palácio de Faraó, sendo chamado por Deus e tudo que ele fez, e agora ele morre lá e ninguém celebra nada. Analise comigo. Esse enterro de Moisés foi um enterro dos mais nobres. Essa é a verdade. O próprio Deus o enterrou. O próprio Deus comandou os anjos para enterrarem Moisés, para que ninguém ficasse sabendo e ninguém adorasse o corpo ou a sepultura de Moisés. Foi embora Moisés. Aqui está o verso 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Viram só? Tudo que falei antes é confirmado aqui. Os olhos de Moisés nunca se escureceram, diz o verso 7. E ele nem perdeu o seu vigor. Morreu aos 120 anos com vigor, enxergando muito bem, ouvindo muito bem. Poderia ter vivido mais? Poderia. Mas foi propósito de Deus para que algo novo surgisse a partir de agora. A partir de agora. Muito bem. No próximo episódio nós vamos encerrar a história de Moisés. Obrigado, meu Deus, por essa história. Obrigado, Senhor, por vivermos aqui esta emoção. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos gloriosos, Pai. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que bênção. O Senhor nos deixa estarmos aqui na terra para que façamos a diferença com a nossa vida, para que possamos ser relevantes com a nossa existência.